Olá, meu nome é Gabriel Augusto. Eu vou apresentar o trabalho sobre ética em processamento de imagens, no grupo composto por Edivaldo dos Santos, eu, João Antônio e Tiago Menezes. Antes de entrar realmente no artigo, é importante a gente entender o que significa ética em processamento de imagens. Quando a gente fala disso, a gente fala de responsabilidade no uso de imagens, desde o momento do seu armazenamento e captura até o processamento e compartilhamento. Como objetivos da ética em PI, a gente tem os princípios de privacidade e autenticidade visual, consentimento e integridade no processamento de imagens, além de evitar danos, manipulações enganosas e discriminações. Agora, realmente falando sobre o artigo, nós temos o título dele, né? Que traduzindo seria Dos Pixels aos Princípios, uma década de progresso e panorama na visão computacional confiável. O ano dele é 2024, aqui nós temos os autores também dele, e o foco dele é um panorama ético da visão computacional nos últimos 10 anos. Falando agora sobre as problemáticas identificadas, né, no artigo. A primeira é sobre viés racial e de gênero e reconhecimento facial. Então, o sistema ele erra mais com determinados grupos. Isso acaba afetando áreas como segurança pública, controle de acesso e autenticação. O segundo ponto é sobre vulnerabilidades, ataques adversariais. Então, na verdade, pequenas alterações nas imagens ali, elas acabam enganando os modelos já. O terceiro ponto sobre os modelos serem de caixa preta. Então, como a gente não tem acesso à implementação por dentro daquele modelo, como é que ele funciona por dentro, o que é que está levando a tomada de decisão dele, isso complica auditorias e questão de identificação de justiça, porque é difícil entender como é que ele está funcionando ali. Outra questão é falha de segurança em sistemas autônomos. Então, por exemplo, um carro, ele pode não ler bem uma placa que está deteriorada, ou então ele falhar ali no caso o sensor ali, né, de visão computacional, ou então ele falhar em uma condição ambiental mais severa, entendeu? O último ponto é sobre a privacidade ameaçada em dados médicos e biomédicos. Então, como essas imagens elas são muito sensíveis, é, o uso inadequado delas pode levar a problemas muito sérios, né, éticos e legais. Então, diante dessa problemática, foi proposta da adoção de um ciclo de vida ético para o processamento de imagens. Então, nós temos práticas éticas sendo adotadas desde a etapa da coleta de dados, na modelagem, no treinamento, na implantação e no monitoramento da aplicação. Então, nós temos a ética integrada desde a concepção até o uso real da ferramenta. Então, nessa primeira parte, essa primeira etapa de coleta de dados, nós temos curadoria e balanceamento de datasets. Basicamente, foi identificado que grande parte dos vieses que nós temos, eles vêm justamente da composição da base de dados. Então, esse artigo ele propõe que tenha uma diversidade na coleta dos dados. Então, diversidade de gênero, de raça, de idade, de cenários. Outro ponto também é o consentimento e a proteção da identidade. Então, deixar explícito o consentimento do uso daquelas imagens. E a aplicação de privacy by design, que seria mecanismos de privacidade, de manutenção da privacidade desde o início, desde a origem. Agora, né, sobre a etapa de modelagem e treinamento. Nós temos a questão de redução de vieses, então é usada essa técnica de Hayward, onde é adicionado mais peso a alguns dados do que outros, e também essa regularização para fairness, onde basicamente são ajustes matemáticos para diminuir o viés também. Também temos supervisão humana, né? Também temos aumento da robustez contra ataques adversariais, com técnicas de privacidade. Então, nós temos esse aprendizado federado, onde os dados que eles são usados ali para treinar o modelo, eles ficam na máquina que foi usada. Eles em si, os dados em si não trafegam e a privacidade diferencial, onde basicamente é adicionado um ruído controlado aos dados para dificultar a interpretação ali, para não identificar uma pessoa específica no conjunto de dados. E também essas ferramentas de interpretabilidade. Então, os mapas de ativação, por exemplo, dá para saber para onde é que o modelo estava olhando quando ele tomou uma decisão. Então, onde é que estava a atenção daquele modelo quando ele tomou determinada decisão. E também tem a consideração sobre sustentabilidade energética, né? Então, na etapa de implantação e monitoramento, nós temos o monitoramento contínuo dos vieses e falhas, detectar usos indevidos e ataques, auditorias externas e documentação transparente, supervisão humana em aplicações críticas como saúde e segurança pública, o controle contra a criação e manipulação maliciosa de imagens. Então, basicamente, é manter essa vigilância com relação aos dados. As conclusões sobre esse artigo é que a ética deve ser uma parte estrutural, né, da visão computacional, e esse framework, esse fluxo de trabalho integra fairness, privacidade, segurança e transparência, e o resultado seria que é, seriam tecnologias, né, mais seguras, confiáveis e socialmente responsáveis. Aqui estão as referências e obrigado.